1992, Hollywood perdeu o seu lendário atirador. Mas Chuck Connors deixou para trás mais do que apenas uma série de TV. Desde o seu papel secreto na diplomacia da Guerra Fria, até casos chocantes que quase arruinaram a sua carreira, Connors viveu uma vida tão dramática como qualquer western. Agora, 30 anos depois, a verdade vem finalmente ao de cima. Como um jogador de beisebol de Brooklyn se tornou um herói soviético? Por que é que os seus 3 casamentos terminaram em escândalo e o segredo obscuro que guardou até os seus últimos dias? Chuck Connors nasceu como Kevin Joseph Aloysius Connors a 10 de abril de 1921, em Brooklyn, Nova York. Os seus pais, Alan e Marcella Connors, eram imigrantes irlandeses que trabalharam arduamente para sustentar a família durante os tempos difíceis da Grande Depressão. O pai de Chuck trabalhava como estivador e a mãe fazia pequenos trabalhos para ajudar a pagar as contas. A vida não era fácil, mas ensinou a Chuck o valor do trabalho árduo. Chuck cresceu num bairro de classe trabalhadora, passando muito tempo a praticar desporto no Bay Ridge Boys Club. Adorava beisebol e sonhava um dia jogar pelo Brooklyn Dodgers. Aos 14 anos, a vida de Chuck deu uma reviravolta radical. O seu talento para o desporto chamou a atenção dos olheiros e recebeu uma bolsa de estudos para a Adelphi Academy, uma escola privada em Brooklyn. Era uma grande oportunidade para ele e aproveitou-a ao máximo. Na Adelphi, destacou-se em vários desportos: beisebol, basquetebol, futebol americano e até atletismo. No campo de beisebol, Chuck era um excelente primeira base e, em 1939, foi nomeado um dos melhores jogadores do Liceu de Brooklyn. Após concluir o ensino secundário, Chuck teve mais de 25 universidades a oferecer-lhe bolsas de estudo para atletas. Escolheu a Universidade Seton Hall, em Nova Jersey, onde jogou basquetebol e beisebol. No campo de basquetebol, era um pivô reserva, usando a sua altura e defesa para ajudar a equipa a vencer. Mas foi no beisebol que ele realmente se destacou. Num jogo memorável em 1942, Chuck rebateu 2 home runs e teve 6 corridas impulsionadas, chamando a atenção dos olheiros profissionais. Durante este tempo, Chuck ganhou finalmente o apelido pelo qual é conhecido. Enquanto jogava na primeira base, gritava: "Chuck it to me. Chuck é isso para mim." E a alcunha pegou. Os anos de faculdade de Chuck foram interrompidos pela Segunda Guerra Mundial. Em 1942, ingressou no exército e treinou em Fort Knox. Devido à sua altura e capacidades atléticas, foi escolhido para ser instrutor de guerra de tanques. Mais tarde, trabalhou em West Point, treinando soldados e até ensinando jogadores de futebol famosos, que se tornaram campeões nacionais. Apesar de servir no exército, Chuck manteve-se próximo dos desportos. Jogava beisebol semiprofissional em Brooklyn nas horas vagas e chegou a jogar basquetebol profissional na Liga Americana de Basquetebol. Depois de servir 3 anos no exército, Chuck recebeu uma dispensa honrosa em 1946. Depois de deixar o exército, ingressou nos Boston Celtics durante a primeira temporada, em 1946. Com 1,95 m de altura, jogou como ala e pivô. Connors disputou 49 jogos nessa temporada, com uma média de 4,5 pontos por jogo. O seu melhor jogo foi a 13 de dezembro de 1946, quando marcou 15 pontos numa vitória apertada contra os Steamrollers. Mas a sua carreira no basquetebol não durou muito tempo. Em fevereiro de 1947, após apenas alguns meses nos Celtics, Connors saiu para perseguir outro sonho, o beisebol. 1 de maio de 1949, teve a sua grande oportunidade com os Brooklyn Dodgers, mas não começou bem. No seu único jogo pelos Dodgers, Connors sofreu uma dupla eliminação e a equipa perdeu. Em vez de desistir, esforçou-se nas ligas menores, jogando em equipas como os Montreal Royals. Em 1951, regressou às ligas principais com os Chicago Cubs. Nessa temporada, disputou 66 jogos e teve alguns momentos marcantes. A 18 de julho de 1951, bateu o seu primeiro home run contra os New York Giants. Um mês depois, a 26 de agosto, rebateu outra, também contra os Giants. No final da temporada, Connors tinha 48 rebatidas e uma média de rebatidas de 239. Nada mal para alguém que dividia o seu tempo entre 2 desportos. A história de Chuck Connors em Hollywood começou da forma mais inesperada. Em 1952, jogava beisebol pelo Los Angeles Angels, uma equipa da liga secundária. Numa tarde soalheira,
Durante um jogo contra os Sacramento Solons, algo de insólito aconteceu. Chuck rebateu um home run espetacular. Não foi um home run qualquer. Passou pela vedação e chamou a atenção de alguém na plateia. Billy Gordon, diretor de casting da MGM. Billy não conseguia ignorar a estrutura alta e forte de Chuck e o seu rosto robusto. Depois do jogo, foi diretamente para o balneário e entregou o seu cartão a Chuck. Disse-lhe, devias pensar em atuar, mas Chuck não levou isso a sério. Estava focado no beisebol e não se via como ator. Depois, apenas algumas semanas depois, Chuck lesionou-se durante um jogo. Não foi nada de grave, mas deu-lhe tempo para pensar. Por curiosidade, decidiu visitar a MGM para ver como era esta coisa da representação. Para sua surpresa, ofereceram-lhe imediatamente um teste de cinema. Ele experimentou e eles gostaram do que viram. Apenas 3 dias depois, Chuck assinou o seu primeiro contrato com Hollywood. Esta decisão rápida mudou a sua vida para sempre. O seu primeiro papel foi num filme chamado Pat and Mike, uma comédia romântica protagonizada por 2 grandes estrelas de Hollywood, Spencer Tracy e Katharine Hepburn. O papel de Chuck foi pequeno. Ainda assim, ele representou um grande momento para alguém que tinha acabado de começar a representar. No primeiro dia de filmagens, Chuck estava entusiasmado, mas nervoso. Chegou cedo e passou horas a preparar-se. A cena só aconteceu já à noite dentro. Mas quando as câmeras finalmente começaram a filmar, ele arrasou em apenas 2 takes. Spencer Tracy até o chamou à parte e disse, "Tens alguma coisa? Continue a firme." Estas palavras significaram tudo para Chuck e deram-lhe a confiança para continuar. Depois disso, Chuck mergulhou de cabeça na carreira de ator. Assumiu todos os papéis que lhe apareceram, grandes ou pequenos, entre 1952 e 1958. Entrou em mais de 20 filmes. Um dos seus primeiros papéis mais memoráveis foi em Old Yeller, da Disney, de 1957, onde interpretou Bernie Sanderson. O filme foi um grande sucesso e ajudou Chuck a destacar-se ainda mais. Entrou também em filmes como Trouble Along the Way, com John Wayne, e The Big Country, onde contracenou ao lado de Gregory Peck e Charlton Heston. Cada papel ajudou-o a melhorar como ator e a construir a sua reputação. Para além do seu trabalho no cinema, Connors fez aparições frequentes na televisão, participando em 18 programas de TV diferentes durante este período. Equilibrar o cinema e a TV era invulgar para os atores da época, mas a ética de trabalho e a versatilidade de Connors permitiram-lhe alcançar o sucesso em ambos os meios. Estes 6 anos de trabalho árduo, papéis diversos e mais de 1.400 minutos de ecrã prepararam-no para o próximo capítulo da sua carreira. Chuck Connors ficou famoso como Lucas McCain em O Atirador, mas isso não aconteceu de imediato. Em 1957, Connors by Old Yeller da Disney. Os produtores de O Atirador viram a sua prestação e acharam que era perfeito para a série. Ao início, Connors recusou, pois o salário era inferior ao que ganhava noutros trabalhos como ator. Mas os produtores queriam-no muito, pelo que ofereceram mais dinheiro e até lhe deram 5% dos direitos de participação na série. Isso convenceu-o a aceitar o papel. Assim que Connors foi escalado, começou a treinar para se preparar. Praticou equitação e aprendeu a rodar e a disparar com uma espingarda de um jeito que parecia fiche na câmara. Trabalhou com um especialista em armas chamado Rod Redwin para dominar os movimentos. Connors praticou tanto que as suas mãos ficaram doridas e com bolhas, mas não parou até conseguir dominar a técnica. A série estreou a 30 de setembro de 1958 e o público adorou-a imediatamente. Mais de 14 milhões de espectadores assistiram ao primeiro episódio. A personagem de Connors, Lucas McCain, era dura, mas também gentil, especialmente com o seu filho Mark, interpretado por Johnny Crawford. A ligação entre pai e filho tornou-se um dos aspectos mais queridos da série. Os críticos disseram que Connors conseguiu demonstrar força e emoção. O rifle também foi um grande destaque na série. Não era apenas um rifle comum. Era um Winchester 1892 modificado para o tornar único. A alavanca foi ampliada para que Connors pudesse rodá-la de forma chamativa para engatilhar a arma. Este movimento giratório tornou-se a sua imagem de marca e era mostrado no início de cada episódio. A espingarda também era capaz de disparar muito rapidamente graças a um parafuso especial no gatilho.
Isto resultava em cenas emocionantes em que McCain conseguia superar um bando de bandidos em segundos. O rifle era tão popular que Winchester criou mais tarde um modelo semelhante para os fãs na vida real. Mas a série não era só ação. O que diferenciava The Rifleman era o foco na família. Lucas McCain era um pai viúvo a criar o filho sozinho no Velho Oeste. Isto não era comum na TV da época, onde a maioria das famílias era representada por ambos os pais. A série explorava frequentemente os desafios que Lucas enfrentava como pai e protetor. No episódio, teve dificuldade em deixar Mark testemunhar em tribunal porque se preocupava com a segurança do filho. Noutra, Lucas teve de controlar a sua própria raiva enquanto ensinava Mark a lidar com as emoções. A relação entre Lucas e Mark parecia real e conectou-se com muitos espectadores. Os pais solteiros, em particular, escreveram cartas a Connors a agradecer-lhe por mostrar que não estavam sozinhos nas suas dificuldades. Um viúvo escreveu: "O vosso programa deu-me coragem para continuar." Chuck Connors não era apenas a estrela de The Rifleman, tinha também um papel importante nos bastidores. Na segunda temporada, começou a participar em reuniões com os argumentistas, apresentou ideias para histórias, e algumas delas tornaram-se episódios favoritos dos fãs. Daly's The Photographer foi inspirado numa experiência que Connors teve com um fã super entusiasmado durante a sua carreira no beisebol. Connors também se certificou de que o diálogo se ajustava à personagem de Lucas McCain. Ele queria que McCain soasse como um verdadeiro agricultor da época. Por isso, reescrevia frequentemente falas para incluir calão antigo. Connors também se preocupou em tornar McCain uma personagem relacionável. Não queria que McCain parecesse um herói perfeito. Em vez disso, insistiu em narrativas que mostrassem as falhas e as dificuldades morais de McCain. No episódio Waste, McCain mata acidentalmente um homem inocente. Connors lutou por esta história porque sentiu que era importante mostrar a pesada responsabilidade de transportar uma espingarda. Connors também trouxe estrelas convidadas, como o seu ex-companheiro de equipa de beisebol Duke Snider, e ajudou atores promissores a estrearem-se, incluindo Dennis Hopper, que apareceu no episódio piloto. Na última temporada, Connors tinha tanta influência que foi creditado como consultor de guiões em alguns episódios. Chegou mesmo a coescrever o final da série em 2 partes, certificando-se de que resolvia as pontas soltas e revisitava personagens antigas. The Rifleman tornou-se o 4º programa com maior audiência na TV na sua primeira temporada. Um grande feito tendo em conta a feroz concorrência. Estreou a 30 de setembro de 1958 e chegou a 14,6 milhões de lares com uma classificação Nielsen de 33,1. A relação pai-filho atraiu muitos espectadores, enquanto as emocionantes sequências de ação cativaram outros. Em fevereiro de 1959, 78% dos telespectadores afirmaram assistir ao programa através do vínculo familiar, enquanto 92% dos espectadores do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 18 e os 49 anos, gostaram da ação. O sucesso do programa levou à venda de produtos como espingardas de brincar, lancheiras e revistas de banda desenhada, gerando $2 milhões em vendas nos 3 meses seguintes à estreia. O programa recebeu ainda 3 nomeações para os Emmys na sua primeira temporada e manteve-se popular ao longo dos seus 5 anos de exibição, chegando a ocupar o 27º lugar na temporada final. Décadas depois, as repetições de The Rifleman ainda atraem os fãs. Uma sondagem da MTV de 2018 mostrou que a série continuava a ser a favorita entre os espectadores com 55 anos ou mais. Após a fim de The Rifleman, em 1963, Chuck Connors enfrentou um grande desafio. O papel de Lucas McCain tornou-o famoso, mas também o aprisionou na imagem de um herói do western. A série durou 5 temporadas, com 168 episódios, e os espectadores não conseguiam separar Connors da personagem. Esta estereotipagem tornou-se um problema. Connors queria provar que conseguia interpretar outros papéis, por isso rejeitou muitas ofertas para fazer mais westerns. Na verdade, recusou 8 pilotos de faroeste para a TV em apenas 2 anos depois de The Rifleman. Embora esperasse que isso lhe abrisse novas oportunidades, na verdade abrandou a sua carreira durante algum tempo. Para romper com a sua imagem de cowboy, Connors tentou algo bem diferente no filme Move Over, Darling, de 1964. Interpretou um banqueiro formal e rígido ao lado de Doris Day e James Garner. Foi uma grande mudança em relação aos seus papéis rústicos na fronteira, mas o filme não o ajudou muito. Os produtores e diretores de casting ainda o viam como Lucas McCain e,
mesmo quando fazia audições para papéis não ocidentais. Diziam frequentemente que parecia demasiado ocidental. Em 1965, Connors estava tão frustrado que pensou em deixar de representar e voltar ao desporto profissional. Apesar destas dificuldades, Connors encontrou novas oportunidades em 2 programas de TV que lhe permitiram mostrar diferentes lados do seu talento como ator. Emma Reston Trial, de 1963 a 1964. Connors interpretou John Egan, um advogado de defesa. A série estava à frente do seu tempo, dividindo cada episódio de 90 minutos em 2 partes. A investigação, liderada por um detetive, e o drama do tribunal com Connors como o advogado, vestindo um fato em vez de um fato de cowboy. Connors mostrou que conseguia interpretar uma personagem refinada e intelectual. Os críticos elogiaram a sua prestação, mas a série foi cancelada após apenas uma temporada. Em 1965, Connors regressou a western com Branded, mas desta vez a história era única. Interpretou Jason McCord, um oficial de cavalaria falsamente acusado de cobardia e expulso do exército. A série focou-se na jornada de McCord para limpar o seu nome e recuperar a sua honra. Teve 2 temporadas de 48 episódios e deu a Connors a hipótese de interpretar uma personagem mais complexa e emocional do que os seus heróis tradicionais anteriores. A prestação mais impactante de Connors ocorreu em 1977, quando interpretou Tom Moore na inovadora minissérie Roots. A série acompanhou a história de uma família afro-americana desde a escravatura até os tempos modernos. Connors interpretou um cruel proprietário de uma plantação, um papel completamente diferente do seu passado. A sua atuação arrepiante mostrou as realidades brutais da escravatura sem transformar Moore numa caricatura. A série foi um enorme sucesso, tendo o seu episódio final sido assistido por cerca de 100 milhões de espectadores. O papel de Connors valeu-lhe uma nomeação para um Emmy, uma honra rara que destacou a sua capacidade de interpretar personagens desafiantes e controversas. No final da sua carreira, Connors apareceu em filmes de série B e participações especiais na TV. Um dos seus papéis mais memoráveis foi no filme de terror Armadilha para Turistas, de 1979. Interpretou o Sr. Slauson, um assustador dono de museu rodeado de manequins sinistros. O filme não foi um sucesso de bilheteira no início, mas depois tornou-se um clássico de culto. Connors também assumiu papéis em vulgares, como lutar contra alienígenas no filme de ficção científica de baixo orçamento The Day Time Ended, de 1980. Na ITV, fez participações em programas populares como A Ilha da Fantasia, O Barco do Amor e Murder, escreveu ela. Na série de terror e ação Werewolf, de 1987 a 1988, interpretou o vilão Janusz Skorzeny, revelando um lado mais sombrio da sua prestação. A vida pessoal de Chuck Connors foi repleta de amor, desilusão amorosa e drama, tal como a das personagens que interpretou no ecrã. O seu primeiro casamento foi com Elizabeth Jane Riddell, a Betty, uma modelo de Montreal, no Canadá. Conheceram-se em 1948, durante um dos jogos de beisebol de Chuck, quando este jogava nos Montreal Royals. Betty vinha de uma família rica, e o seu romance evoluiu rapidamente. Casaram-se a 1 de outubro de 1948, quando Chuck tinha apenas 27 anos e ainda estava a descobrir a sua carreira. Juntos, tiveram 4 filhos: Michael, Jeffrey, Stephen e Kevin. No início, tudo parecia perfeito, mas quando a carreira de ator de Chuck arrancou, especialmente depois de ter conseguido o papel em The Rifleman, em 1958, as coisas começaram a desmoronar-se. Passou longos períodos fora, a filmar e a trabalhar, e os rumores da sua infidelidade começaram a espalhar-se. Nos bastidores, o seu relacionamento ficou tenso. Em 1961, Betty descobriu que ele mantinha um caso com uma atriz num dos seus sets de filmagem. Esse foi o ponto de ruptura para ela. Pediu o divórcio, que foi finalizado em 1962. Embora se mantivessem educados em público, foi posteriormente revelado que Betty tinha ameaçado expor os casos extraconjugais dele, a menos que Chuck concordasse com os seus termos durante o divórcio. O segundo casamento de Chuck aconteceu em 1963, quando se casou com Kamala Devi, uma atriz que conhecera nas filmagens de Jerônimo. Kamala nasceu em Mumbai, na Índia, e a sua ascendência indiana e britânica fez com que o seu casamento se
destacasse em Hollywood numa época em que as relações interraciais ainda eram raras. Trabalharam juntos em muitas séries e filmes, como Branded e Cowboy in Africa. E as pessoas admiravam a sua forte ligação dentro e fora do ecrã. Mas as coisas nem sempre foram fáceis entre eles. Kamala queria que Chuck tentasse papéis mais sofisticados, mas Chuck sentia que a sua imagem de cowboy duro era o que o tornava bem-sucedido. Esta diferença de objetivos causou tensão. O casamento também enfrentou problemas devido à reputação de infidelidade de Chuck, apesar da paixão inicial. As coisas começaram a ruir e, em 1972, após 9 anos juntos, divorciaram-se. O último filme deles juntos foi The Proud and Damned, Os Orgulhosos e Condenados, o que parecia um triste reflexo da sua relação na altura. O terceiro casamento de Chuck foi o mais curto e talvez o mais controverso. Conheceu Faith Quabias no set de Soylent Green, em 1973, onde teve um pequeno papel. Faith era bem mais novo que Chuck, 33 anos. Para sermos exatos, casaram-se a 7 de setembro de 1977, numa cerimônia privada no México. Chuck, então com 56 anos, brincou dizendo que vinham interpretando marido e mulher em palco com tanta frequência que decidiram tornar a relação realidade. Mas o casamento durou apenas 3 anos, em 1980. Divorciaram-se. Mais tarde, Faith acusou Chuck de abuso durante o casamento, culpando o alcoolismo pelo seu comportamento. Chuck negou as acusações, mas as alegações prejudicaram a sua imagem pública. Ao longo da sua vida, Connors foi perseguido por rumores de casos extraconjugais e relacionamentos tumultuosos. Durante o seu primeiro casamento, começaram a circular rumores de infidelidade, e nunca o abandonaram. Uma mulher afirmou ter tido um caso de longa data com Connors na década de 1960 e que ele era o pai do seu filho, embora tal nunca tenha sido provado. No said, a natureza flertadora de Connors tornou-se conhecida. A atriz Joan Crawford disse um dia que conseguia encantar os pássaros das árvores, mas não conseguia manter-se fiel. A sua reputação chegou a custar-lhe oportunidades profissionais, com algumas atrizes a recusarem-se a trabalhar com ele. Num infame incidente de 1975, Connors terá sido apanhado numa situação comprometedora com uma jovem atriz numa festa. O escândalo foi abafado, mas, segundo consta, custou-lhe um papel importante no cinema. Os seus filhos do primeiro casamento falaram sobre a pressão que o seu estilo de vida impôs à família. Jeffrey Connors partilhou mais tarde que o seu pai procurava sempre emoções fortes, o que afetava todos os que o rodeavam. Apesar das controvérsias, Connors raramente abordava os rumores. Perto do fim da vida, refletiu: vive a minha vida nos meus próprios termos. Alguns podem não aprovar, mas não me arrependo. Chuck Connors tinha fortes visões políticas que o destacaram em Hollywood. Em 1967, quando a maioria das pessoas em Hollywood era contra a Guerra do Vietnã, Chuck participou num desfile pró-guerra na cidade de Nova York. Muitos elogiaram-no, mas outros criticaram-no. Chuck não se limitou a falar sobre as suas crenças. Ele esforçou-se para apoiá-las. Ajudou candidatos republicanos, especialmente Barry Goldwater, durante as eleições presidenciais de 1964. Isso prejudicou a sua carreira. Mas Chuck não se importou. Certa vez, disse: prefiro perder um emprego a abdicar dos meus princípios. Em 1972, chegou a ser convidado para se candidatar ao Congresso, mas decidiu continuar a representar. A Guerra do Vietnã gerou muita discussão em Hollywood, mas Chuck manteve a sua posição. Apoiava a guerra e discordava dos manifestantes. Em 1967, marchou com outros em apoio das tropas americanas. Ele disse: estamos a lutar contra o comunismo lá. Por isso não precisamos de lutar aqui. Isso não agradou a muitos em Hollywood. E chegou a discutir com os colegas de elenco sobre o assunto. Quando estava a filmar Soylent Green, teve uma discussão acesa com Charlton Heston sobre a guerra. Chuck não se limitou a falar. Demonstrou o seu apoio visitando o Vietnã várias vezes entre 1968 e 1972. Depois da guerra, Chuck ficou triste com o maltratamento dado aos veteranos. Disse que mereciam desfiles, não protestos, e que o país os tinha desiludido. Uma das coisas mais surpreendentes na carreira de Chuck era o quanto a União Soviética adorava o seu programa, The Rifleman. Durante as décadas de 1960 e 1970, quando as tensões entre os DOI e a União Soviética eram elevadas, The Rifleman tornou-se um dos poucos programas americanos permitidos na TV soviética. As pessoas adoravam a sua personagem, Lucas McCain.
porque era um pai forte e lutava pela justiça. Em 1973, cerca de 250 milhões de soviéticos assistiam à série. Até Leonid Brezhnev, o líder soviético, era um grande fã. Quando Brezhnev visitou Washington, D.C., em 1973, pediu para conhecer Chuck Connors. Este encontro levou a algo incrível. Mais tarde, nesse ano, Brezhnev convidou Chuck para visitar Moscou. Chuck ficou lá 2 semanas e foi tratado como uma grande estrela. Conheceu Brezhnev no Kremlin e os dois até tiveram uma divertida competição com armas que Chuck lhe oferecera de presente. Chuck foi também a uma exibição especial de The Rifleman, onde os fãs ficaram loucos pelo seu autógrafo. Durante esta viagem, Chuck filmou um documentário chamado Paz e Amizade, exibido na TV soviética para milhões de telespectadores. O documentário mostrava Chuck a encontrar cidadãos soviéticos comuns e a conversar sobre como os americanos e os soviéticos se podiam dar bem. Um ano antes da sua morte, Connors teve um último papel especial. A 3 de novembro de 1991, apareceu num telefilme chamado The Gambler Returns, The Luck of the Draw, protagonizado por Kenny Rogers. Connors interpretou a sua personagem mais famosa, Lucas McCain, de The Rifleman, numa cena curta, mas memorável. Vestiu o traje clássico de McCain e segurou a famosa espingarda Winchester. Na cena, McCain desafia o apostador para uma competição de tiro. Embora a cena tenha apenas 90 segundos de duração, trouxe de volta memórias do papel mais adorado de Connors. Os fãs ficaram emocionados ao vê-lo como McCain pela última vez. O momento foi ainda mais especial porque Johnny Crawford, que interpretou o seu filho Mark em O Atirador, também apareceu no filme. Tiveram uma cena curta, mas tocante, juntos, deixando os fãs de longa data muito felizes. O filme obteve elevados índices de audiência e foi uma forma perfeita de se despedir do papel mais famoso de Connors. Em 1992, aos 71 anos, os médicos descobriram que tinha cancro do pulmão. Isto devia-se provavelmente ao facto de ele fumar muito, até 3 maços de cigarros por dia. Os fãs ficaram chocados porque Connors sempre foi visto como alguém forte e saudável. No início, não contou a muitas pessoas sobre a sua doença e continuou a fazer aparições públicas. Mas, em outubro de 1992, piorou muito. A 28 de outubro, foi levado para o Centro Médico Cedar Sinai, em Los Angeles, porque também tinha pneumonia, o que agravou a situação. Ficou lá 13 dias, lutando contra a doença enquanto os médicos tentavam tudo o que podiam. Infelizmente, a 10 de novembro de 1992, Connors faleceu. A causa da morte foi cancro do pulmão, tendo como principal fator a pneumonia. A sua morte deixou muita gente triste, e as homenagens vieram de colegas de elenco, atletas e fãs que o amavam. Connors deixou um poderoso legado. O seu programa, The Rifleman, continua a ser amado pelos fãs e continua a ser transmitido na TV até hoje. Ajudou a moldar a forma como os pais solteiros eram retratados na televisão e inspirou outros westerns. Connors também fez história no desporto. Foi uma das 13 pessoas a jogar na Major League Baseball, MLB, e na National Basketball Association, NBA. Em 1946, enquanto jogava nos Boston Celtics, tornou-se o primeiro jogador a quebrar uma tabela durante um jogo. Isto aconteceu antes do primeiro jogo em casa dos Celtics, durante o aquecimento. A carreira de Connors no beisebol foi curta, mas causou impacto de outras formas. Em 1966, ajudou a resolver uma disputa contratual entre 2 lançadores dos Los Angeles Dodgers, Sandy Koufax e Don Drysdale. Este foi um momento importante que deu aos jogadores mais poder no beisebol.